Salve terceiro ano, e aí? Tudo na paz? Professor Leanderson para mais uma aula de física. Vamos dar continuidade ao assunto fenômenos ondulatórios, beleza? Conforme eu falo no slide aí, quem quiser tomar uma referência, vamos começar a partir da página 30 da apostila 9, ou seja, a apostila do primeiro bimestre. Mas, por que vamos continuar? Porque na última aula nós já começamos falando quais eram, falando de alguns fenômenos ondulatórios, falamos já sobre três fenômenos, né? Falamos sobre reflexão de ondas, refração de ondas e difração de ondas. Tranquilo? Para quem não se recorda, né? Eu vou pegar esse slide aqui e vai ser um resumo do que foi a última aula, né? Reflexão de ondas. Esse slide aqui, ó, esse primeirão aqui, ele na verdade está ilustrando dois fenômenos simultâneos, né, relacionados à luz, que é a reflexão da luz e a refração da luz, né, que é que parte da luz é refletida, parte da luz passa, com uma mudança de ângulo, indicando mudança de velocidade, né? Então, primeiro eu vou começar falando de reflexão. Reflexão, né, é quando a luz incide sobre uma superfície e ela é rebatida, né, mantendo as características, né, velocidade, comprimento e frequência. A onda não muda. As características não mudam, beleza? Então aqui eu estou dando como exemplo a reflexão da luz. Um exemplo de reflexão do som, eu não dei exemplos muito práticos na aula passada. Essa segunda foto aqui da direita, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma fonte sonora, que é essa daqui de cima, só que uma fonte sonora com uma frequência muito alta, mas muito alta mesmo. Acima do limite audível. Para quem não se recorda, né, o que eu mencionei no nosso último encontro, o ser humano ele é capaz de escutar sons entre 20 e 20 mil Hz. Ok? Esta fonte sonora aqui, ela emite sons com frequência superior a 20 mil Hz. O som, ele é emitido, ele é refletido nessa superfície aqui. Ele tem uma superfície que reflete esse som, né? E volta. Essas bolinhas de isopor, lembra que eu falei para vocês que onda transporta energia? O que acontece? Essas ondas elas têm energia suficiente para levantar essas pequenas bolinhas de isopor, fazendo a levitação acústica. Tranquilo? Então você pode levantar pequenos objetos através do som. Por quê? Fazendo, né? Utilizando o fenômeno da reflexão. Tem um outro fenômeno que é de ondas estacionárias, mas isso eu vou explicar depois, quando nós entrarmos em acústica no capítulo 2. Beleza? Então aqui está um exemplo de reflexão do som também, que eu não falei na última aula. Tá? Bem, o segundo fenômeno é a refração, né? Que é a mudança do meio de propagação de uma onda. Aqui eu tenho a refração da luz, nesse caso aqui, né? Ele estava no ar e passou para a água. Reduziu a velocidade, o raio ele muda de direção e de sentido, ele se aproxima da reta normal, mesmo mudando sua velocidade e mudando o seu comprimento de onda. Não muda a frequência. Frequência é característica do emissor de ondas. Tá? Então muda apenas o comprimento de onda que muda a sua velocidade. Refração de ondas mecânicas, refração do som. Eu falei no nosso último encontro, né? Quando você está na praia, você vê uma lancha passando e escuta o som do motor, com a cabeça fora da água. Né? Sua cabeça está imersa no ar. Quando você mergulha e essa lancha está passando por você, dá a impressão que o barulho é mais intenso, né? A velocidade do som na água é maior, porque você mudou o meio do som, né? A velocidade do som na água é mais rápida que no ar. Né? Então, como houve essa mudança de meio, houve a mudança da velocidade do som. Então, é a refração do som. E o terceiro fenômeno que nós falamos sobre a difração de ondas, né? Que é a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. Aqui está o exemplo, né, da água, aparentemente do mar, passando por uma fenda. E quando ela passa por esse obstáculo, as ondas que tinham frente de onda plana, ela passa a ter formato circular. Beleza? Então, há a mudança quando contorna esse obstáculo, a onda ela muda o formato dela. E tem uma condição, né? Que para poder
ocorrer a difração de uma onda, o comprimento de onda, né, ele tem que ser muito maior do que a distância D. O que é a distância D? É a distância da fenda. Aqui seria a minha distância D. Beleza? Então esse é o resumo da última aula. O próximo fenômeno que nós vamos comentar é sobre a polarização de uma onda. O que é a polarização de uma onda? Né? É a mudança no plano de vibração de uma onda. Aí vocês vão pensar, como assim? Mudança, plano de vibração? Não entendi, professor. Eu vou pegar esse exemplo aqui, nesse slide. Suponhamos que eu tenho uma corda, né? E o operador aqui, ele começa a oscilar essa corda no sentido, no formato circular. E vai, como se fosse bater corda, né? Você vai oscilando a corda numa trajetória circular, né? Aí o que acontece? A onda, ela oscila e ela propaga, né? Ela vibra e ela propaga. Então ela está andando aqui para frente. Eu vou dar até um zoom para vocês poderem visualizar melhor. Essa figura está na página 30, né? Então ela se propaga e oscila de um formato circular. Aí essa corda ela vai passar por uma fenda que tem um formato que tem uma fenda vertical. Essa fenda vertical vai mudar o plano de vibração da onda. Porque quando tem um móvel, no caso a corda, tendo uma trajetória circular, eu vou desenhar aqui rapidinho um círculo aqui. Então vamos supor que aqui seja a oscilação da minha corda aqui. Opa. Pronto. Então aqui eu estou oscilando a corda. Quando eu oscilo a corda, então eu tenho aqui a minha corda e ela está tendo uma trajetória circular. Quando ela tem uma trajetória circular, ela vai dando voltas, né? Isso significa que ela oscila para cima e para baixo, né? Porque ela sai desse ponto, contorna essa circunferência e volta a esse ponto e começa tudo de novo. Então está indo para cima e para baixo, e para a esquerda e para direita. Beleza? Então está oscilando na direção vertical e na horizontal. Aí a onda propaga-se, beleza? E vai passar por essa fenda. A onda, a oscilação horizontal, quando vai tentar passar por essa fenda vertical, ela vai ficar. Não passam. A vibração na horizontal não passa, só passa na vertical. Então está mudando o plano de vibração da onda. Perfeito? Então sobrou apenas a oscilação vertical. Essa fenda aqui, ela faz o papel de polarizador, porque ela está mudando o plano de vibração da onda, né? Aí no segundo desenho, na página 30 ainda, suponhamos que depois do polarizador, dessa fenda vertical, desse polarizador vertical, eu vou ter um polarizador horizontal. Então, se o polarizador vertical retém a vibração horizontal, se ele está oscilando verticalmente, eu tenho um polarizador com fenda horizontal, que está 90 graus em relação à oscilação vertical, vai reter a oscilação vertical, não vai passar nada, então vai acabar bloqueando a onda. Né? Então essas duas fendas aqui são polarizadores. Né? Então se a direção da fenda ou do polarizador estiver perpendicular à direção de vibração da onda, né, ela bloqueia o sentido de vibração. Então se eu tiver uma oscilação vertical, tiver um polarizador horizontal, ou uma oscilação vertical e um polarizador vertical, uma oscilação horizontal tiver um oscilador vertical, um polarizador vertical, ele bloqueia a onda. Beleza? Só que com cordas não faz muito sentido, não tem muito sentido você explicar a utilidade de um polarizador. Mas no caso de ondas eletromagnéticas,
né? Dá para explicar para que serve um polarizador. Eu tenho uma lanterna que emite luz, né? A gente não pode esquecer que a luz é uma onda eletromagnética. Então, a luz ela é composta por um campo elétrico, e esse azul aqui seria um campo magnético, que está 90 graus em relação ao campo elétrico, né? E aí que ocorre? A luz ela tem diversas direções de vibração. Então, na horizontal, na vertical, na diagonal, né? Então, ela oscila em vários planos ao mesmo tempo. Ele tem múltiplos ou até mesmo infinitos planos de vibração, né? Quando a luz ela passa por um polarizador, né? Aqui no exemplo, ó, eu tenho um campo, eu tenho uma direção horizontal e eu tenho uma direção vertical. O polarizador é como se fosse uma grade, vertical. A grade vertical ela vai reter a vibração horizontal, só passa a vertical. Então a polarização ela limita, né, como está falando aqui no slide, ela limita a vibração da onda a apenas um plano. Beleza? Aí depois vamos supor que eu tivesse depois, ela polarizou uma vez, aí eu tenho um polarizador horizontal. Se eu tiver um polarizador horizontal, como sobrou a oscilação vertical e vai passar para o polarizador horizontal, vai bloquear essa onda polarizada. Então esse segundo polarizador vai bloquear a luz. Beleza? Então, conforme está aqui embaixo no aviso, né, somente ondas transversais podem ser polarizadas. As ondas longitudinais, né, não tem sentido você tentar polarizar, porque no caso das ondas longitudinais, a direção de vibração, de oscilação, é a mesma a direção de propagação. Então você não vai mudar a direção de oscilação. Você não vai mudar o plano de vibração de uma onda longitudinal. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, é possível polarizar o som? Não, porque o som é uma onda longitudinal. Beleza? Aplicações da polarização. Bem, lentes para óculos e câmeras fotográficas. Bem, esse exemplo aqui foi tirado com uma câmera, né, sem lente, sem filtro polarizador. O que ocorre? Tá lá os objetos do lado de dentro da loja, né, através da vitrine aqui. Você tem o reflexo, né, na vitrine, né, e você consegue enxergar o que está através da vitrine, através da refração. Só que você pode ver que a qualidade saiu prejudicada devido à reflexão, né, devido ao reflexo aqui, né, na vitrine. Quando eu coloco um filtro polarizador, quando eu falo lente, tá, gente, é filtro, tá? É um filtro uma câmera com filtro polarizador, ele deixa passar apenas, né, a luz proveniente da vitrine. A parte que corresponde à reflexão, ela foi polarizada, foi bloqueada pelo filtro polarizador. Passou, porque é como se esse reflexo tivesse uma direção de vibração, o que está através do espelho tem outra direção de vibração, e o filtro polarizador bloqueia, deixa passar apenas a luz que está através da vitrine. Então ajuda demais a reduzir os reflexos, né, na hora de você tirar uma foto. O mesmo vale para óculos, né? Quando você passa, bem, não sei se vocês já viram, quando vocês passam numa ótica, né, e normalmente sempre tem uma propaganda, óculos com lentes polarizadoras, né, porque é anti-reflexo. Beleza? E é verdade mesmo, um óculos com lentes polarizadoras serve para quê? Ele retém parte da luz e dá maior conforto nos olhos, né? Ajuda por exemplo, você vai dirigir. Aí você observa um carro vindo contra você, no sentido contrário, né?
e o farol dele está aceso. E você tem reflexo, às vezes você tem fotossensibilidade, né? Então, o óculos com a lente polarizadora ajuda a reduzir esse reflexo, aumentando o conforto visual. Tá? Então, uma das funções da polarização, né, é para óculos e câmeras. A segunda principal que eu encontrei, cinema 3D. Quando você vai observar, quando você vai assistir um filme 3D sem o óculos, você vê uma imagem dupla, uma imagem dobrada, como se fosse uma imagem fantasma, né? Porque como você filma, ou melhor, qual que é a projeção da câmera 3D, né? São duas lentes, né, que projetam na tela, só que uma está distante da outra, então por isso que formam duas imagens. Se você for enxergar o cinema 3D sem óculos, você vai enxergar uma imagem dupla, uma imagem fantasma, como vocês quiserem, ok? Quando você coloca o óculos, né, o que acontece? Aquela imagem que está dobrada, uma imagem, vamos supor, está na direção horizontal de oscilação e a outra imagem está na direção vertical. O que o óculos faz 3D? Ele ajuda a organizar, né? Deixa passar apenas uma lente só passa a direção vertical de uma imagem e a outra só passa em direção horizontal. Aí organiza, junta tudo numa imagem só e tem o efeito da imagem do filme saindo da tela. Tanto que essas duas imagens aqui que eu coloquei são. Tem lá o operador, rapaz, fazendo experiência, né? Ele botou até mesmo é uma brincadeira legal. Se vocês estiverem no cinema 3D, você pode pegar o óculos da sua companhia, do seu amigo tal, né? Que tiver, da pessoa que está assistindo junto com você. Você pode pegar um óculos aqui, né, o seu e do seu amigo. Aqui nesse caso, nessa primeira imagem, apesar do óculos estar em 90 graus, né, você pode ver que você consegue enxergar o olho da pessoa, do operador, ao fundo aqui. Então significa que a luz ela passou pelo primeiro óculos e passou pelo segundo. Então significa que ambas têm a mesma direção de polarização. É como se a fenda tivesse ou ambas na vertical ou ambas na horizontal. Beleza? Quando você gira 90 graus, né, o que vai acontecer? As fendas de polarização, né, os filtros polarizadores vão estar transversais. Então vamos supor que o óculos do fundo seja vertical e o da frente vai ser horizontal. Então, no primeiro polarizador, passa apenas os raios. Ele polariza, né? Ele deixa tudo na vertical. No segundo filtro, como a onda está na vertical e o polarizador é horizontal, vai bloquear a onda. Então, você não vai conseguir enxergar através das duas lentes. Beleza? Então, o cinema 3D, um dos princípios de funcionamento do óculos 3D é a polarização da luz, né, projetada na tela. Beleza? Então tá aí. É um assunto pouco explorado, mas eu lembro que eu fiz o Enem de 2016, caiu uma questão sobre polarização de ondas. Beleza? Então é um fenômeno interessante, né? Pouco explorado, mas pouco comentado, mas interessante de se conhecer. Beleza? O último fenômeno que nós vamos falar é interferência de ondas. Interferência de ondas. Interferência de ondas é o fenômeno causado pelo encontro de dois pulsos de onda. É um pulso sobre o outro. É a sobreposição de dois ou mais pulsos de onda. Só reduzir o zoom aqui. Agora melhorou. Né? Então, quando uma onda se encontra com a outra, e uma fica sobre a outra, nós temos a interferência de ondas. Na última aula, eu comentei que eu, quando era criança, né, sempre tive a curiosidade de saber por que quando eu assistia a TV, estava lá assistindo TV, e a minha mãe ligava o liquidificador, e a cozinha era do lado da sala, causava os chuviscos na TV. O ruído do liquidificador, que causa ondas sonoras, né, causava interferência na TV.
acaba meio que piorando a qualidade da imagem. Era muito engraçado. Hoje reduziu, reduziu bastante, mas as TVs antigas, nossa, a imagem ficava horrível. Minha mãe era cheia de chuvisquinho na tela. Então isso é devido à interferência de ondas. As ondas emitidas pelo barulho do liquidificador interferiu na transmissão da TV. Que, lógico, TV, né, as ondas de TV são ondas eletromagnéticas. Então uma interferia na outra. Perfeito? Primeiro, a gente vai falar sobre interferência de ondas unidimensionais, né? Quando a gente fala de ondas unidimensionais, ondas em cordas, tá? Caso clássico de interferência de ondas unidimensionais. Vamos supor que eu tenho duas pessoas aqui, né? Uma emite ondas, né, que estão para cima, e a outra também emitem ondas em velocidade contrária, né, em sentido contrário, também com a mesma fase, né? Ambas estão para cima, né? Então estão em mesma fase. E essas ondas se encontram. As duas têm amplitudes. A primeira onda, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Agora melhorou aqui, ó. A onda emitida pela menina de amarelo tem uma amplitude 1. A da menina de vermelho tem amplitude 2. Quando elas se encontram, o que acontece? As amplitudes se somam. Beleza? Então está tendo um tipo de interferência que a gente chama de interferência construtiva. Interferência construtiva, né? Então, ou seja, quando a amplitude, né, amplitude resultante é a soma das amplitudes das duas ondas iniciais, né? Vou dar um exemplo. Bem, eu vou dar um exemplo de como ocorre a interferência em cordas, beleza? Bem, esse exemplo aqui, esse simulador, né? Já é familiar porque eu já usei na aula passada. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho um oscilador, eu vou emitir um pulso, né? E quando ele estiver chegando na extremidade livre aqui, eu vou soltar outro pulso aqui, tá? Então eu soltei um pulso de onda. Peraí, só perdão aqui, vou reduzir a velocidade aqui, botar slow motion. Então soltei um pulso de onda. Ele vai chegar lá na extremidade livre e vou soltar o segundo pulso de onda. Olha o que vai acontecer, ó. Eu tinha duas ondas em fase que se encontraram. A amplitude de cada onda, né, era iguais, era de 1 centímetro cada uma. Como as duas se encontraram, né, o que aconteceu com as amplitudes? Se somaram. 1 mais 1, 2. Então eu tive uma interferência construtiva, porque as duas ondas estavam em fase. Ok? Agora eu vou soltar aqui e vou dar continuidade. Vai inverter, ó. Aqui inverteu, né? Porque a extremidade estava fixa. Elas vão se encontrar, vai ter uma interferência destrutiva. Quer ver só? Ó, se anulou aqui. Beleza? Eu vou deixar soltar mais um pouco, ó. Inverteu, ó. Ondas em fase construtiva, somou. Vai vir para cá, vai inverter, né? Porque a extremidade é fixa. Ó, interferência destrutiva, se anularam. Beleza? E assim por diante, tá? Porque aqui inverte, conforme vocês viram na aula passada, aqui como a extremidade é fixa, vai inverter, ó. Inverteu a onda aqui e a outra que estava livre, né? É refletida, né? E mantém a fase dela. Ok? Então aqui, ó, interferência destrutiva aqui, ó. Eu tô tentando pegar o momento que ela se anula certinho, só que é difícil, viu? Mas acho que deu para compreender. Né? Então, quando eu tenho ondas com faces opostas, eu tenho interferência destrutiva. Ondas com a mesma fase, você soma as amplitudes e você tem interferência construtiva. Na destrutiva, você subtrai as amplitudes. E não esquecendo, né, que quando a gente quer saber a amplitude resultante, o resultado vai ser sempre o módulo. Né? Então, se eu tenho duas ondas com a mesma fase e elas estão se encontrando, o resultado vai ser o módulo da soma das duas ondas.
Quando elas estão em fases opostas, ó, aqui eu tenho uma onda aqui, ó, fase para cima, e aqui tá para baixo. O que vai acontecer? Elas vão se subtrair e o resultado, né, da interferência, da amplitude resultante, vai ser um módulo da subtração entre as duas ondas. Pode ser A2 menos A1 ou A1 menos A2. Porque como é módulo, né, o sinal não é considerado no resultado. Tranquilo? Bem, agora que nós falamos de interferência em ondas unidimensionais, agora vamos falar em interferência em ondas bi e tridimensionais. Só que antes de falar em ondas bi e tridimensionais, vamos pegar aqui eu tenho duas situações. Na primeira situação, eu vou aumentar o zoom aqui. Na primeira situação, nesse primeiro gráfico aqui, eu tenho duas fontes, F1 e F2, fontes, pode ser sonoras, fontes luminosas, não viu? Uma fonte de ondas, duas fontes de onda, quaisquer. E elas estão emitindo ondas. Aqui tem a fonte 1, que está emitindo as ondas em verde, e a fonte 2, que está emitindo essas ondas em azul. Beleza? Vocês podem verificar que a onda, ou melhor, que a uma certa distância aqui, ó, vou chamar de x, pode ver que aqui, ó, é a distância da crista das duas ondas, nessa distância x, ó. Ok? E a do vale é a mesma distância também. Então a gente fala que essas duas ondas, elas emitem ondas com a mesma fase, ou são chamadas de fontes coerentes. Então só não esquecer que ondas coerentes é quando nós temos duas fontes, duas ou mais fontes de onda que emitem ondas que estão em mesma fase. Beleza? Na segunda situação, na distância x, eu vou chamar de distância x, ó, nessa distância aqui, ó, é a distância da crista da onda verde e do vale da onda azul. Então, não se esqueça, crista, né, é exatamente 180 graus em relação ao vale. É meio ciclo. Beleza? Então a gente fala que quando eu tenho ondas emitindo, duas fontes de onda emitindo ondas com diferente fase de 180 graus de meio ciclo, a gente fala que essas fontes estão em oposição de fase. Porque ó, você pode ver que aqui, ó, onde tem. Aqui era o vale da onda azul e a crista da onda verde. Se eu andar mais meio comprimento de onda, ó, eu tenho a crista da onda azul e eu tenho o vale da onda verde. Então eles estão em oposição de fase. Esse conceito é super importante para poder verificar interferência em ondas bi e tridimensionais. Por que é importante saber se as fontes estão se as fontes são coerentes ou se estão em posição de fase. Porque os critérios para interferência construtiva e destrutiva são as mesmas das ondas unidimensionais. Então, se eu tenho um encontro de duas cristas ou dois vales, né? Ó, aqui eu tenho a onda 1 que está em azul e a onda 2 está em vermelho. Eu vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Ó, as duas ondas se encontraram, ó. Então o que acontece? Soma-se as amplitudes, né? Lembrando que a amplitude, né, é o ponto, é a distância entre o ponto de equilíbrio da onda, né, até a sua oscilação máxima. Beleza? Então a onda azul, a amplitude da onda azul somou com a amplitude da onda rosa, né, e acabou gerando uma interferência construtiva. Beleza? Então, somou amplitude 1 com amplitude 2. A destrutiva é quando eu encontro uma crista com um vale, né? Então aqui, ó, A1 tá aqui, ó.
A onda 2 é a rosa, né? Então A2 está aqui embaixo. Como elas têm a mesma amplitude, se eu subtrair A1 com A2, né? Como tem a mesma amplitude, o resultado vai dar zero. Então vai ter uma interferência destrutiva, né? E tem interferência parcial. Pode ser parcialmente construtiva ou parcialmente destrutiva, né? No caso da interferência construtiva, se eu tiver, por exemplo, duas amplitudes iguais, A1 é igual a A2, que é igual a A, certo? No caso da interferência construtiva, vai ser A1 mais A2 vai dar A2A. No caso da destrutiva, o valor da amplitude resultante vai dar zero. Qualquer valor de amplitude resultante entre 0, não pode ser igual a zero não, desculpa, entre 0 e 2A, que é possível isso acontecer, tá? Entre 0, amplitude resultante entre 0 e 2A, nós vamos ter interferência parcial, tá bom? Se eu tivesse dois gráficos, né, de duas ondas sobrepostas aqui, no caso aqui da parcial vai ser essa distância aqui, né, que é uma crista, menos, ó, essa, pode ver que é essa distância aqui, ó. Essa distância pequenininha aqui, né? Então nós vamos ter uma interferência parcial. É possível isso acontecer. Beleza? Ela continua, a onda continua existindo, só que com apenas com parte da intensidade. Beleza? Intensidade vocês vão ver mais adiante quando nós entrarmos em acústica. Bem, um fator que pode determinar a interferência de ondas bi e tridimensionais, beleza? A gente pode saber a diferença. Aqui nós temos duas fontes de ondas, né? Seja sonoras ou luminosas, né? Não tem problema. Pode ser mecânica ou eletromagnética, não tem problema. Eu tenho uma distância D1 da fonte 1 até o ponto de referência nosso. E uma distância D2 da fonte 2 até o ponto de encontro das ondas. Tudo bem? Se eu subtrair a distância 1 da distância 2, isso vai ser extremamente importante na hora de saber que tipo de interferência está ocorrendo nesse ponto P. Se é uma interferência construtiva ou se é uma interferência destrutiva. Tá? Só que só uma correção, tá, galera? Aqui ele está como D1 menos D2. Mas essa diferença aqui de distância, ele pode ser o módulo de D1 menos D2. Tá? O que interessa para nós é somente o valor numérico, não importa o sinal. Então a gente somente vai trabalhar com o módulo. Tá? Esse ΔD é a diferença de distância entre as duas fontes ou diferença de marcha. Então, como assim? Se a distância D1 for igual, por exemplo, a 15 centímetros e a distância D2 for igual a 10 centímetros, o meu ΔD, né, vai ser o módulo de 15 menos 10, ou 10 menos 15, tanto faz. Né? Como é módulo, né, só importa o sinal. Então a diferença vai ser igual a 5 centímetros. Esse ΔD ele vai ser extremamente importante na hora de saber se a interferência vai ser construtiva ou destrutiva. Beleza? Por que é importante? Eu só vou voltar aqui um slide aqui. Por que é importante saber se o valor de ΔD, né? Eu só vou reescrever aqui que ΔD, na verdade, né, gente, é o módulo de D1 menos D2. Vamos relembrar uma coisa. Eu vou pegar uma onda qualquer aqui, ó. Uma onda transversal qualquer. Ela vibra na vertical e se propaga na horizontal. Tranquilo? Vocês devem se lembrar que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales. Então isso aqui vale quanto? Lambda. Se a distância entre duas cristas ou dois vales vale lambda, a diferença entre uma crista e um vale vai valer lambda sobre 2. Metade do comprimento de onda, né? Então vai valer logo lambda sobre 2. Lambda sobre 2. Beleza?
Ou também eu posso falar também que o lambda é a distância de 2 pontos em fase, né? No caso dessa onda aqui, os 2 pontos em fase, ó, é onde começa a crista, ó, em relação ao outro ponto onde começa a crista. Então seria essa distância aqui, também pode ser lambda. Tranquilo? Se eu chegar e falar assim, olha, a distância de F1 até P é de 15 centímetros. E o meu comprimento de onda, meu lambda 1, que é o comprimento de onda emitido pela fonte 1, vai ser de... Eu vou pegar um exemplo meio tosco. 3 centímetros. Meu comprimento de onda. Tá bom? Então, se meu comprimento de onda vale 3 centímetros, tá? Meu comprimento de onda vale 3 centímetros, então significa que a distância de F1 até P é 5 vezes o meu comprimento de onda. Então, meu D1 equivale a 5 vezes lambda 1 dividido por 2. Não, desculpa. 5 vezes lambda 1, né? Equivale a 5 comprimentos de onda. Né? Ou também equivale a 10 meio comprimento de onda, né? Que é uma crista 1, um vale 2. Uma crista 3, um vale 4. E vai embora. Então vai valer 10 sobre 2, 10 vezes lambda 1 dividido por 2. Tranquilo? Até aí não tem mistério. Não. Por que eu estou falando isso? Se eu subtrair, se eu obtiver a diferença entre D1 e D2, eu vou ter o delta D, ok? Se o meu delta D for n vezes lambda sobre 2 e n for par, eu vou ter uma interferência construtiva. Tá? Porque eles vão estar em fase. Tá? Pessoal, só tomando cuidado, tá? Supondo que as duas fontes F1 e F2 estejam emitindo ondas em mesma fase. Isso o exercício vai te fornecer. Tá bom? Então, se é como se uma onda tiver uma fonte de onda, o F1, estivesse emitindo ondas dessa forma aqui, e F1 e F2 também. Tá, pode ver, ó. Vale, vale, crista, crista. Né? Eu não fiz a escala direito, tá? Mas seria ondas em fase, tá? Então, quando o meu N for número par, eu tenho interferência construtiva. Se meu ΔD for n vezes lambda sobre 2 e N for número ímpar, então vamos supor, se N vale 3, né? Se N for 3, então meu ΔD vai ser 3 meios de lambda, né? Que vai ser igual a 1 lambda e meio. Então significa que quando chegar lá no ponto de encontro P, uma onda vai estar em crista e a outra vai estar em vale. E uma anula a outra. Né? Então nós vamos ter interferência destrutiva. Destrutiva. Tá? Porque lá no ponto de encontro P, que é esse ponto aqui, no slide anterior, que é esse ponto aqui, ó, nesse ponto de encontro, né? As ondas vão se encontrar em oposição de fase. Quando o N for par, quando o N for número par, as ondas vão se encontrar em concordância de fase. Aí nós vamos ter interferência construtiva. Tá? Na apostila isso não está escrito, mas quando as fontes estiverem emitindo ondas em oposição de fase, inverte. Né? Então, se N for par, se as fontes forem em oposição de fase,
é interferência destrutiva. Se N for ímpar, a interferência vai ser construtiva, porque uma fonte vai estar emitindo ondas de um jeito e a outra fonte vai estar emitindo ondas de outro jeito. Se a N for par, do mesmo jeito que eles saíram, eles vão se encontrar. E como estão em oposição de fase, né, vai ser destrutivo. Quando eles estão em oposição de fase, né, e N for ímpar, então a metade de um comprimento de onda, eles vão estar em concordância de fase. Aí nós vamos ter interferência construtiva. Tá bom? E se N for... se N não for número inteiro, por exemplo, N igual a 0,7, N igual a 3,5, o N, tá, gente? N. Tá? Se o N for 7,4, nós vamos ter interferência parcial. Então, o valor da amplitude ele vai estar entre, conforme eu falei, entre 0, que seria a interferência totalmente destrutiva, e 2A, que é uma interferência totalmente construtiva. Para encerrar, tá? Aqui eu tenho duas fontes. Estão separadas por uma distância D. E emitem ondas. Beleza? Vamos imaginar que as linhas cheias aqui sejam as cristas das ondas. Então a linha cheia azul vai ser a crista da fonte 1 e a linha cheia azul vai ser a crista da fonte 2. E a tracejada, né, vão ser os vales. Né? Cada círculo desse é uma frente de onda. Isso a gente viu na aula passada já. Né? Quando eu tenho encontro de frentes de onda aqui, nos pontos A, B e C, né? No caso do ponto C, que está aqui, ó, eu tenho encontro de vale com vale. Seria um encontro, ó, eu tenho uma onda desse jeito se encontrando com outra onda. O vale de uma onda se encontrando com o vale de outra. Então nós vamos ter interferência construtiva, porque nós vamos somar as amplitudes. Da mesma forma que a onda B, o ponto B, nós estamos encontrando crista com crista. Né? É como se eu tivesse a onda que está desse jeito se encontrando com a crista da outra onda. Então vão se somar. Né? E o ponto A também não, é crista com crista. Então vão somar as amplitudes. No caso aqui do desenho 2 aqui, o ponto A, ó, ele está no encontro de uma crista com um vale. Então, tá assim, uma onda que está dessa forma está sobre uma onda que está dessa forma. Então, você vai subtrair as amplitudes. Nós vamos ter amplitude destrutiva. Beleza? E os outros pontos que não estão entre cristas e vales, nós vamos ter as interferências parciais. Eu vou mostrar um exemplo aqui num simulador de curva de ondas. Tá. O que nós vamos ter aqui? Eu tenho aqui uma curva de ondas, eu tenho duas fendas aqui, que são esses dois pequenos orifícios aqui, e vai vir um trem de ondas, vai vir de cima para baixo e vai passar por essas fendas. Observe o que vai acontecer. Ó, aqui nós temos frentes de onda planas, vão passar por aqui, né, pelas fendas, vão sofrer difração, né? Ó, vai mudar o formato, ó. As ondas que eram planas, as frentes que tinham frentes de onda planas, passaram a ter frentes de onda circulares. Pessoal, só uma coisa para não confundir, frente de onda é cada linha dessa daqui, tá? Não é somente a primeira linha da onda, tá? Cada linha dessa aqui é frente de onda. E vocês percebem que, ó, nós temos pontos depois da fenda, né? Nós temos pontos com luminosidade, pontos mais claros aqui, pontos intermediários e pontos totalmente escuros. Onde os pontos mais claros, nós vamos ter interferência construtiva, que estão essas duas. Pode ver que, ó, não se esqueça que na difração, cada fenda ela se torna como se fosse uma nova fonte emissora de ondas.
Então, aqui nós temos uma fonte 1 e uma fonte 2. E essas ondas, elas vão começar a interferir umas nas outras. Umas nas outras. Em alguns pontos nós vamos ter interferências construtivas, onde estão esses pontos mais claros. Esses pontos intermediários nós vamos ter as interferências parciais. E nesses pontos totalmente escuros, nós vamos ter encontros de cristas com vales, que são as interferências destrutivas. Tá bom? Então, se eu for passar uma foto dessa e perguntar para vocês quais são os fenômenos envolvidos nesse desenho aqui, nós teríamos a difração, né, porque contornou um obstáculo. Nós teríamos interferência, né, destrutiva e parcial. E também, né, gente, nós teríamos reflexão, né? Porque nós teríamos parte da onda que está batendo na parede e está voltando. Beleza? Então, só nesse exemplo nós vimos 3 fenômenos ondulatórios. Beleza? Então é isso aí, gente. A aula ficou um pouco comprida, né? Mas é um assunto extenso. Né? Esses 5 fenômenos, cara, é assunto de disciplina de física de faculdade. Demora 6 meses para poder explicar-se de uma forma plena. Né? Lógico que tem uma matemática mais complicada, não é a mesma coisa que no ensino médio, mas só para vocês, só vocês compararem que não é algo tão rápido assim de explicar. Peço até desculpas pela demora no vídeo, beleza? Bem, eu vou sugerir, tá, que vocês façam os exercícios 20 ao 27 da sessão Hora do Estudo. Beleza? Das páginas 39 e 40 do volume 9, que é a apostila do primeiro bimestre. No nosso encontro na quarta-feira, nós vamos tentar fazer exercícios 5, 6, 7 e 8, que nós não terminamos. Né? O 5 e o 6 é para a gente ter feito na aula passada. O 7 e o 8 já tem. Não, minto. O 8 também a gente poderia ter feito na aula passada. O 7 ele já tem a ver com... Não, o 7 é reflexão. Né? Então, realmente não deu tempo de terminar na aula passada. Vamos terminar esses exercícios 5, 6, 7 e 8, desculpa. E vamos tentar fazer os exercícios da sessão Hora do Estudo. Só que, pessoal, vamos tentar fazer antes da aula. Tá? Eu sei que eu demorei um pouco para passar o vídeo e tal, mas seria legal se vocês tentassem fazer. Né? Porque aí tem exercícios sobre todos os fenômenos. Tá? Tem sobre difração, tem sobre interferência, beleza? Então vamos tentar fazer aí, tá? Nós temos esse exercício aqui, de diferença de mancha, né? Diferença de distância, né? Nós temos 2 ondas em oposição de fase se encontrando, tá bom? Vamos tentar fazer aí, gente. E aí no nosso próximo encontro a gente vai tentar, nosso próximo encontro presencial que vai ser agora quarta-feira, a gente vai tentar corrigir, beleza? Um abraço a todos, cuide-se e até mais.